Hey mulher, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Vozes da Resiliência. Muitas mulheres se sentem desconectadas do próprio corpo. Fazem sexo por obrigação e carregam culpa quando o desejo desaparece. Nessa conversa com uma sexóloga, falaremos sobre prazer, limites, reconexão e o caminho de volta para uma sexualidade mais consciente e respeitosa. Um papo direto, necessário e libertador. Seja muito bem-vinda, Sumaia Viríssimo. É um prazer enorme ter você aqui, compartilhando não somente a sua história, mas também esse trabalho lindo que você desenvolve como sexóloga e que ajuda tantas mulheres. Vou passar a palavra a você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada por estar participando do seu podcast. Muito obrigada mesmo pelo convite. E eu sou Sumaia Viríssimo, eu tenho 41 anos, sou casada com o Maicon há 17 anos, nós temos 2 filhos, sou cristã, sou psicoterapeuta, psicanalista clínica e também psicóloga, sexóloga e trabalho com mulheres, amo o que eu faço e estou muito feliz por estar aqui. Eu que agradeço você, agradeço a sua disponibilidade, né, o seu tempo, em compartilhar com a gente um pouquinho desse seu trabalho, né, principalmente porque esse trabalho ele ajuda muitas mulheres que passaram por diversos tipos de abuso, né. Algumas entrevistas atrás, eu entrevistei uma mulher que a gente conversou muito sobre mulheres que passam por abusos com narcisistas. E é muito interessante a nossa conversa, porque a nossa conversa é o depois disso, né, como uma parte sexual, né, entrevistando você como a Sumaia sexóloga, essa reconstrução da mulher depois do abuso na parte sexual, na parte emocional, mas que envolve a sexualidade da mulher. Conta um pouquinho pra gente, Sumaia, que eu tô bem curiosa para saber sobre esse seu trabalho com essas mulheres. Quem são essas mulheres que você trabalha? Como que você desenvolve esse trabalho? São mulheres que vieram de indicações e elas mesmas elas procuram ajuda, elas vêm para terapia, ou nós temos ONGs que apoiam essas mulheres, que chegam através de pessoas comuns, né, que elas já passaram por alguma experiência, que são mulheres que são abusadas sexualmente, fisicamente, mentalmente, que estão numa pressão, num ambiente onde ela precisa manter o casamento, o relacionamento, para estar aqui nos Estados Unidos, o medo, né, as travam, então ela procura estar no casamento fazendo tudo que esse homem manda, vamos dizer assim, né, que ela acha que é correto fazer para ela se manter nesse casamento, mas elas são abusadas. E se elas saírem desse casamento, tem a questão do green card, né, tem esse lado também, que elas casam por conta do documento e aí elas ficam presas há 2 anos nesse casamento por conta desse processo que elas precisam estar passando e aí elas ficam presas aos abusadores. Mas eu digo para todas as mulheres que se tiverem nesse momento precisando de ajuda, apoio da nossa ONG, nós temos vários lugares onde a gente pode ter até de advogados para se ver leis relacionado ao apoio a essas mulheres, à proteção a essas mulheres e também total apoio psicológico, mental, ajuda física, porque essas mulheres vêm quebradas, vêm machucadas também fisicamente. Então tem apoio aonde elas podem ser retiradas de onde elas estão. Então essas mulheres elas têm todo o apoio e o apoio, a proteção e além de tudo um sigilo completo da vida delas, para onde elas estão indo. Então elas são recolhidas em abrigo. É muito importante dizer isso porque você não vai estar exposta, né? Mas você precisa falar, precisa buscar ajuda, né? Estamos aí com vários lugares para estar te apoiando. Sim, quantas mulheres, né, a gente escuta falar, tem até essa semana que eu estava lendo uma notícia em New Jersey, que tem uma brasileira desaparecida, o suspeito é o americano marido que ela casou, foi um namoro muito rápido, ela casou com ele, porque ele prometeu ajudá-la nessa questão imigratória, e daí agora ela está sumida, já tem mais de um mês que a família está desesperada no Brasil, tentando achar alguma notícia dela. E você trabalha só com essas mulheres que são casadas nesse sentido, assim, com americanos que passam por abuso, ou qualquer outra mulher que mora aqui na região e que passa por um relacionamento abusivo, seja emocional, seja físico ou sexual? Eu atendo todas as
mulheres que precisam de ajuda, tanto no âmbito sexual, como também emocional. Eu prefiro atender essas mulheres que vêm com traumas mesmo em relação ao abuso, por ser sexóloga, né? E por eu ter passado por isso, né? Por eu ter uma experiência que eu vivi isso e eu trouxe isso para o meu casamento, não foi uma coisa fácil. E através da minha dor, eu quero ajudar outras mulheres para que elas possam ser curadas, possam ter uma nova vida, construir uma nova história, né? Desenvolver algo novo na sua vida, principalmente na relação íntima. Você pode contar um pouquinho da sua experiência e como você saiu dessa experiência e chegou como sexóloga para ajudar outras mulheres? Eu, quando era criança, né, eu fui abusada por alguém bem próximo, que a maioria das vezes os abusadores, eles são pessoas próximas, né? Estão dentro de casa, são vizinhos, são parentes, enfim. Então, o meu abusador, ele não morava comigo, mas era uma pessoa próxima, bem próxima, parente. E ali ele me tocou várias vezes, vários momentos, isso feriu muito. Só que quando terminava, eu sentia que era algo sujo para mim, eu me sentia suja. E por muitos anos eu carreguei uma culpa, porque ele me dizia que eu tinha causado aquilo. Aquilo marcou, isso é normal até o abusador falar, né, para a vítima. Então eu carregava a culpa que eu tinha feito ele fazer aquilo comigo, né? Você tinha quantos anos? Essa parte eu apaguei da minha memória, mas eu acredito que eu tinha entre 9 aos 11 anos. Acredito ali que era. Então eu já tinha um pouquinho mais de estrutura no meu corpo, né? Então por isso que ele falava, né? Você me provoca. Então quando eu casei, eu não tinha ideia que eu poderia estar trazendo isso, né? Eu tinha muitas travas no meu relacionamento, eu não conseguia me soltar. Meu esposo E você nunca comentou isso com ninguém antes? Não, nunca tinha comentado. Aí a primeira pessoa que eu falei foi com meu esposo, né? E a partir daquele momento ali eu fui buscar ajuda, fui procurar saber me conhecer, porque eu tinha até medo de me olhar no espelho. Essa é uma parte também muito importante do que o abuso faz conosco. Nós não nos aceitamos, principalmente naquela parte onde a pessoa toca. E teve um período da minha vida que eu só usava calça preta, porque eu queria me esconder. É muito interessante isso também, que as pessoas, tem pessoas que não conseguem usar short, não consegue mostrar uma determinada parte do corpo por conta disso, porque foi tocada, ela sente que está ali ainda. É muito interessante, né? Mas eu vim com esse pensamento de querer fazer o meu marido feliz, né? E ele também. E ele buscava me desfazer de todas as maneiras, só que eu tinha um bloqueio, não conseguia, até o momento que eu falei para ele, e ele falou, não, vamos procurar ajuda, e até ele teve muita paciência, né? Aonde eu não gostava que ele me tocava, né? Porque eu me lembrava do que tinha passado, e ele foi com paciência, conversando comigo, né? Fazendo terapia também, eu fiz terapia, e hoje eu estou aí para ajudar outras mulheres com a minha dor, porque eu sinto quando a mulher fala assim, eu não gosto de ser tocada. Isso não é só relacionamento sexual, também é no relacionamento íntimo com o esposo, é também um relacionamento com os filhos. Eu tenho pacientes que elas não gostam de ser beijadas, nem pelos filhos. Nossa. Por conta do que aconteceu com ela no abuso. Não gosta de ser abraçada, principalmente por trás. Traz a memória ali o que aconteceu no passado. Então, sim, como é importante essas mulheres buscarem ajuda, né? Então, através da minha dor, eu falei, eu não quero isso para minha vida. Eu tô casada há 17 anos. Eu amo meu marido. Eu queria satisfazê-lo, eu queria que ele me satisfazesse também. Então, foi que eu busquei ajuda. Nessa área. E que bom que você buscou ajuda, e olha que lindo, né? Que hoje você consegue ajudar outras mulheres, principalmente porque quando você já viveu isso, você acaba tendo até mais empatia com o outro, né? Você entende melhor a dor da outra mulher que chega para você. E falando sobre essas mulheres, né, que chegam até você, como que você trabalha com essas mulheres que viveram situações de abuso, como você também viveu? Como que começa o processo de reconstrução da sexualidade depois que o corpo foi invadido? O primeiro passo que eu sempre digo assim, são raras as mulheres que chegam para dizer eu fui abusada. Elas chegam por outro motivo, né? Não estou bem no casamento. E nós vamos a fundo investigando e nós chegamos até o abuso. Mas essa mulher que está precisando e quer ter uma vida saudável, quer ter um relacionamento saudável dentro
do seu casamento, a primeira coisa é se conhecer, é o autoconhecimento. Como eu falei antes, eu não me aceitava. Ai, tem mulher que elas se comparam muito, tem a comparação, e aí tem a não aceitação do seu corpo, porque ela foi tocada, ela foi tirado algo, tem algo intrínseco nela que ela sente, parece que ainda está ali, né? Então, ela se conhecer, olhar para si, olhar para o espelho, a gente tem técnicas que nós fazemos, que é a mulher ir para frente do espelho e se olhar, e ela se aceitar. Enquanto essa mulher não sabe como é que ela é, porque eu creio que Deus fez a mulher, fez o homem com as suas características. Então, as suas características foi feita por um criador, né? Então, ali ela precisa ter as mãos, precisa ter os braços, as pernas, enfim, todo o corpo foi feito por completo. E aí nós precisamos para viver, nós precisamos estar com a nossa mente, com o nosso corpo e com a nossa espiritualidade conectada. Então, se essa mulher, ela está desconectada de si, ela não sabe quem ela primeiro vamos se conhecer. Tem mulheres que eu peço para ela ir para frente do espelho, se olhar mesmo, se olhar. Você sabe que eu entrevistei há um tempo atrás uma mulher que ela estava passando por uma situação de abuso físico, abuso verbal, todo tipo de abuso. E desde criança ela também já tinha passado por abusos assim em relação aos pais, né, abuso verbal, violência. E ela não sabia que o olho dela era verde, ela achava que o olho dela era azul, de tanto que ela não se olhava no espelho. Não se olhava. Então, ela até relatou sobre isso e foi um choque, assim, sabe, quando ela me contou isso. Sim, e o interessante é que eu já atendi uma mulher que ela já tinha um tempinho que ela era casada. Não tinha um ano ainda, mas já tinha um tempinho. Esse homem abusou dela sem ela saber, porque ela não se conhecia. Ele fazia sexo anal nela, desde o início. E ela achava que era normal. Só que ela sentia dor, era desconfortável. Ela me procurou nesse momento. E aí eu falei, não, você não se conhece. Então, é esse ponto que a gente chega. Quando a mulher é invadida, quando a mulher ela não sabe quem ela não sabe nem como é que é o seu corpo, que ali nós temos estruturas, né? Então, essa mulher, ela foi abusada praticamente um ano. E ela amava aquele marido, ela queria aquela relação, né? Mas ele foi assim, usou da inocência dela. Claro que hoje eles estão juntos, isso foi feito algo dentro, trabalhado com o casal, né? Porque ele usou de um fetiche que ele tinha, né? E da inocência dela. Mas isso vamos deixar para outro momento. É falta de informação, porque nem todo mundo vem de uma família que conversa sobre sexualidade, nem todo mundo tem pais que conversam, né, com a menina, que conversa com o rapaz sobre a sexualidade. Por exemplo, é bem diferente a minha família materna e paterna, quando eu trato dos meus avós, de como minhas avós viveram a primeira vez delas, viveram a sexualidade delas, como foi a instrução de uma e da outra, e isso trouxe consequências lá na frente. Então, como é importante, porque hoje a gente ainda vive numa sociedade que as meninas adolescentes hoje têm mais acesso, nem sempre esse acesso, ele é saudável, porque o mais saudável é você ter um diálogo com o teu filho, com a tua filha dentro de casa, né, antes de iniciar a vida sexual, mas antigamente as pessoas eram bem mais fechadas, então não me surpreende saber que uma mulher estava casada e ter essa inocência, porque ela muitas vezes nunca foi instruída, e sempre foi criada com um certo tabu ali, né? O ambiente, né? Tem muitas adolescentes também que têm dúvida da sua... eu olhei ali embaixo, mas eu vi que é diferente, é assim, assim, assim. Aí eu falo, não, é normal, todo mundo é assim, né? Tem essa dúvida, mas a minha é muito feia. Não tem feia, gente. Isso foi que o criador fez. Então, é igual para todo mundo. Tem umas que é mais pretinha, outra mais clarinha, outra mais marronzinha, mas é a mesma coisa, Se tivesse alguma coisa disfuncional, com certeza os seus pais já quando você nasceu, já viu se você tinha disfuncional ou não. Naquele momento da adolescência, é normal você ver ali e você achar estranho. E a comparação é a pior coisa. Você tem que se comparar com você mesmo. Um exemplo, essa mulher, ela estava bem na relação e daqui a pouco começou a sentir dor. Aí sim, aí ela se compara com ela. Antes eu estava tudo bem, agora eu tô sentindo dor. Mas assim, olhar para si, olhar para o outro, se comparar fisicamente, não dá certo, porque nós todos somos diferentes, todas nós temos anatomia diferentes, então é aceitar do jeito que você é. Então o primeiro passo é aceitar, se aceitar, se conhecer, o autoconhecimento e procurar ajuda, quebrar a linha do silêncio.
do Você vai silêncio, precisar sair do silêncio e procurar ajuda, que seja falar com seu marido e depois procurar um terapeuta, um sexólogo, um psicoterapeuta para te ajudar, um psicanalista, até um psiquiatra, se for o caso, um ginecologista, porque nós temos hoje funções mesmo, dores que sentem locais. Então, pode ser que sim, seja mental, mas também pode ser físico, né? Procurar sim. ajuda de vários especialistas para que possa ajudar nesse momento, para que você tenha uma relação saudável, né? E Sim. tem cura para tudo, tem cura para você. Sumaia, quais são os sentimentos mais comuns que essas mulheres carregam quando chegam até você? O que assim, geralmente está por trás da dor? Era o que eu sentia, né? A primeira delas é a culpa, né? Que muitas vezes o abusador, eles fazem com que nós sentimos culpada por ser aquela pessoa que causou o que ele fez, ou por ele muitas vezes ele querer induzir e falar assim, ninguém vai acreditar em você. Então você carrega culpa, você carrega medo, você é insegura. Aquela pessoa muitas vezes era para que ia te proteger e ela fez ao contrário disso com você. Então você se sente assim a pior pessoa do mundo, principalmente nessa área. Ninguém pode te tocar que você já se sente mal. A maioria das mulheres se sente culpadas pelo que aconteceu com elas. E por isso que elas não falam, por isso que elas não procuram ajuda. Eu fico imaginando uma mulher passando por tudo isso. Muitas vezes você ainda se abriu com o teu esposo, conversou com ele, buscou ajuda. E quantas sente tanta dor que nem consegue abrir para o esposo, ou muitas vezes o esposo o marido não tem nem estrutura para Visibilidade, lidar né? com uma situação dessa também, né? Você foi muito privilegiada de você Sim. ter tido esse apoio do seu marido, né? E o mais interessante é que, assim, ó, não tem uma receita. Eu fui tocada, eu fui penetrada, eu fui abusada. Tocaram em mim de um jeito que eu não queria, que eu não deixei. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Não tem uma receita. Ah, você vai ter um trauma, ou você vai ter isso, ou você vai ter aquilo. Cada uma reage de maneira De uma maneira diferente. diferente. Tem pessoas que, por mais que elas passaram por abuso, elas foram para o outro lado, elas foram para o lado de a sexualidade muito intensa. Começou a sexualidade cedo, né? Tem vários parceiros, então tem pessoas que não é só a trava, é o outro lado também, foi para pornografia. Então, tudo isso é causado através de um abuso, de um trauma. Então, não é uma receita, não tem como dizer, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente daquela que eu reagi, né? Eu era uma pessoa curada já, eu dizia assim que eu era curada, né? Porque eu tinha um conhecimento, né? Até onde eu sabia, né? Mas eu carregava a culpa, por muitas coisas que tinha acontecido comigo na minha infância, né? E também tem a questão da rejeição que a gente sente também pelo nosso corpo. Isso tem que tomar muito cuidado. Se você está rejeitando muito seu corpo do jeito que ele é, se olhe um pouquinho mais. Pode ser que você não se lembre, pode ser que você foi tocada de alguma maneira e está ali guardada no seu corpo. É isso que a gente sempre fala, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então nós sentimos no total, né? Por completo, todas as áreas que não está muitas vezes claro para nós, mas tem alguma coisa. Nós falamos muito do inconsciente. É de algo que aconteceu conosco que nós não sabemos nem porquê. Sumaia, existe cura sem o resgate do corpo? Ou seja, é possível curar um trauma sexual apenas com terapia da mente, sem olhar para o corpo? Não tem como nós cuidarmos só da nossa mente e esquecer do nosso corpo. E como eu falei antes, o nosso autocuidado, o nosso conhecimento de quem nós somos, precisamos ir para essa relação aberta e inteira. Só no momento que nós estamos inteira que nós vamos conseguir mudar a nossa mente e o nosso comportamento, que está na terapia cognitiva comportamental. Até isso nós falamos também. Porque se o nosso cognitivo ele não está acompanhando o que nosso comportamento está fazendo, aí o que nós vamos ter é só uma mudança de pensamento, mas sem atitude. Nós não vamos conseguir. Então, nós precisamos, além da terapia, para nós cuidarmos das nossas emoções, cuidar dos nossos pensamentos, nós precisamos de algo físico. Porque o físico também, muitas vezes, quando são abusadas, a mulher, um exemplo, ela tem sintomas físicos de dor, né? Nós temos doenças como o vaginismo. O vaginismo é um bloqueio que a pessoa não consegue ser penetrada. Então, isso é fisicamente. Claro que nós podemos trabalhar a mente? Sim, mas um ginecologista,
ele vai te ajudar, o médico ele vai te ajudar para que você faça exercícios aonde você possa ficar bem e você conseguir ter uma relação saudável, prazerosa, né? Então, é algo físico, mas também que ele vem, sim, através da nossa mente, mas precisa ser cuidado tanto o físico como a mente, né? Com emocional. E como você falou também, né? Porque no início, quando você falou que a mulher ela tem que também se olhar, né? Para ela conhecer o próprio corpo, para que ela também possa se amar. E dessa forma ela vai estar cuidando tanto da mente quanto do corpo, porque ela vai estar olhando para o corpo dela. Sim, não tem como separar. Muitas mulheres fazem sexo por obrigação, por pressão emocional, por medo de perder o parceiro. Quando o desejo da mulher não é respeitado, isso também pode ser considerado uma forma de abuso? Sim, e eu complemento em relação a quando chega uma mulher e fala, não, eu não quero ter relação sexual, meu marido fica insistindo e até deixo. Eu faço algumas perguntas para a mulher em relação a isso. Algum momento você teve vontade de ficar com esse homem? Né? Porque nós somos diferentes, homem e mulher é diferente. Então a mulher, ela é muito emocional, ela vai para a relação, ela quer amor, ela quer carinho, ela quer atenção, ela quer que aquele homem admire. Então, se o homem não está fazendo isso com ela, ele vai para a relação só pelo sexo, só pelo coito, pela penetração, pronto, acabou, ela não vê, ela não se sente amada, né? Mas se algum momento ela ia para essa relação e ela gostava, ela tinha libido e ela se sentia satisfeita, e se isso mudou com o tempo, vamos investigar porque de repente aconteceu alguma coisa no percurso e que ela ali, ela tá com algum problema, pode ser hormonal, pode ser algum problema que ela está passando. Muitas mães chegam até mim quando os filhos estão na adolescência, é uma fase muito, muito desafiadora. E tem mães que não sabem lidar com esses filhos. E aí, então, ela começa a pensar muito como é que ela vai lidar com esse problema e ela não tem mais libido, ela não vai para a cama com prazer. Claro, aí respondendo em relação à sua pergunta diretamente. Nós vivemos uma sociedade machista que muitas vezes o marido fala, não, você vai precisar ficar comigo todo momento que eu quiser. Independente se você tem vontade, se você está com dor de cabeça, isso é um abuso, É aquela velha frase, né, que a gente às vezes escuta falar assim, eu vou buscar lá fora o que eu não tenho dentro de casa, né? Ou a mulher, ela tem que suprir as necessidades do marido, porque senão ele busca lá fora. Isso é uma falta de respeito, porque muitas vezes é um problema hormonal, muitas vezes é uma fase que ela não está passando, que ela não está bem, seja por causa dos filhos, né? Às vezes acabou de ter um neném faz pouco tempo, a mulher, ela perde essa conexão um pouco do corpo depois que tem neném. Entre outros motivos que às vezes essa pessoa pode estar passando um problema, né, no trabalho, que está afetando o emocional dela, né? Então, muitas vezes, o problema não é o marido, não é a mulher, às vezes é um problema de saúde ou emocional, né? E que tem que ser respeitado, tem que ser conversado, não essa pressão. Então eu vou buscar lá fora, porque isso é uma falta de respeito muito grande. E aí faz com que a mulher fica mais insegura ainda, que ela não queira essa relação, quando o homem tem essa atitude, né? De não olhar para essa mulher com amor, com entendimento, de empatia, de olhar para ela e falar, uau, ela tá passando por isso agora, entender ou investigar. De repente ela fala, tá tudo bem, não, vamos procurar saber, né? Então a mulher, todas nós podemos ir para uma relação e sentir prazer, mas nós precisamos estar confiantes para nos entregarmos, para sermos amadas, né? E assim, entra dentro até algumas questões, a pessoa fala, eu não consigo chegar no orgasmo, mas é o quê? É se entregar, mas para a mulher se entregar, ela precisa estar bem, ela precisa sentir que ela está sendo protegida por aquele homem. Sim, e não adianta a pessoa, né? Muitas vezes a mulher, o cara levanta, vai trabalhar, ela não recebe um bom dia, não recebe um elogio durante o dia, às vezes é crítica e cuida dos filhos, cuida da casa, trabalha fora, e daí chega em casa, ela tá exausta no final do dia, e o homem não, porque para o homem é muito mais, é diferente a cabeça do homem quando se diz em relação ao sexo, né? E aí a mulher não, ela fala, poxa filha, você estava aí sentada no sofá assistindo televisão enquanto eu fiz janta, eu cuidei banho dos filhos, ajudei a fazer a lição de casa, eu tô exausta aí, né? Então, muitas vezes a mulher, ela quer o amor, ela quer o respeito, ela quer o cuidado, ela quer a parceria, um elogio durante um dia, uma mensagem, né? Então, aí à noite ela tá mais preparada para aquilo, não simplesmente, agora vamos lá. Então, os homens precisam entender isso, homens, que as mulheres funcionam de uma outra forma, então prestem atenção.
Sim, uma pessoa que fala muito para vários públicos, né? E ele fala sobre isso, né? Que a mulher, ela é como se fosse um fogão de lenha, né? Que ela precisa colocar, ou ter um bom dia ali de manhã, que é colocar lenha de manhã, né? Um bom dia, desejar até coisas boas para essa mulher, e até ajudar essa mulher em questões dentro de casa, né? Porque ela fica com a carga pesada mesmo, quando ela fica com tudo, com as crianças, com a educação, com trabalhar. E tem mulheres que trabalham fora, tem mulheres que trabalham só em casa, mas mesmo assim é trabalhoso, né? E os homens é como se fosse um micro-ondas, que aquela mulher precisa ser aquecida aos pouquinhos, e os homens é como se fosse um micro-ondas, que é só colocar ali e já tá pronto. E a mulher, não, é a cabeça mesmo, você precisa trabalhar a cabeça da mulher, é o emocional da mulher, amar essa mulher, olhar essa mulher com respeito, né? Desejá-la, né? A mulher gosta de ser desejada, a mulher gosta de ser amada, de ser respeitada, os seus limites. Hoje eu não estou bem. Esse homem perguntar o que está acontecendo, investigar, né? E ser solidário para essa mulher, né? Eu vou te ajudar para nós irmos para a cama mais cedo, né? Se preparar. Mas eu tenho algo também para dizer sobre as mulheres, que, assim, se a gente for, muitas vezes, pelo nosso dia a dia, nossos afazeres normais, tem horas que nós não queremos, porque o homem pensa em sexo 24 horas, e eles não precisam, muitas vezes, de um incentivo, eles estão prontos, e a mulher precisa desse incentivo que eu acabei de falar, emocionalmente, né, esse apoio, que ela se sente amada, né, então, mas a mulher, se ela ama esse homem, ela se entregue e ela se deixe, porque tem tantos benefícios quando você se entrega numa relação, que você sente prazer, que você chega até o auge que nós chamamos do orgasmo, que é tão importante, mulher, tão importante, então vá para essa relação, se entregue, que depois que você virar o zoinho lá, você virar os pezinhos, cada uma faz, depois você tiver esse momento, você vai ver que você vai relaxar, né, que você vai dormir mais tranquila, que você vai descansar, né? Então, assim, tente passar um pouquinho mais, quem sabe não é Muitas vezes também, nós mulheres, a gente quer dar conta de tudo, né, durante o dia. E nem sempre a gente precisa dar conta de tudo, para chegar de noite ou, né, em final de semana você tá exausta. Então, às vezes, levar a vida com um pouco mais de leveza, se abraçar um pouco mais, ter um pouco mais de autocuidado, né, para que você também seja mais tranquila, mais relaxada, mais descansada, e não naquele estresse que você não deita, né, muitas vezes a gente chega na cama, a gente desmaia, a gente não deita e dorme. Né? Então, olhar, isso daqui dá para fazer amanhã, né? Para levar a vida com um pouco mais de calma também, para ter um pouco mais de paciência e ter uma relação melhor, né? Com o marido ou com o namorado. Sim. Algo que eu digo em relação a isso é assim, ó, o homem quando está estressado, ele pensa em sexo, o homem tá triste, ele pensa em sexo, o homem tá feliz, ele pensa em sexo. Então, ele tempo todo, como eu falei, a mulher quando ela está estressada, ela não quer saber de sexo, a mulher, ela está nervosa, ela não quer saber de sexo. Então, assim, se você puder colocar aquele sentimento, aquela emoção um pouquinho no bolso, ir lá, fazer, e acontecer, deixar, e você vai ver que depois, falar assim, nossa, por que eu não fiz isso? Eu resolvo as minhas questões muitas vezes dessa maneira. Resolvo depois. Estou estressada, o meu marido quer, tá tudo bem ali, vamos lá, vamos se divertir. Aí depois passa, nem lembro o que eu estava pensando, porque eu estava estressada, porque eu estava preocupada, porque você relaxa, você se entrega para aquele momento, né? Nós precisamos pensar um pouquinho igual os homens, muitas vezes, né? Para sentir mais, ter uma vida mais prazerosa. Igual você falou, o estresse do dia a dia faz com que a gente fique cansada, né? Vamos olhar assim um pouquinho mais. Vamos sentir mais prazer, né? Vamos sentir mais prazer. Sumaia, tem uma outra pergunta. Em uma sociedade que ainda silencia o prazer feminino, como essas mulheres podem reaprender a se reconectar com o próprio corpo sem culpa ou vergonha? Eu acho que fica dentro daquilo que a gente falou antes, né? É uma cobrança muito grande da sociedade para que nós possamos estar dentro de um padrão, né? E também dizer sempre sim, porque nós estamos
estamos numa sociedade onde ela é erotizada o tempo inteiro, desde as propagandas, né, aonde nós das estamos erotizados, músicas, filmes, sim. Então nós estamos bombardeados para a pressão do nosso corpo estar exposta. Muitas vezes a mulher, ela é como se fosse um objeto, ela vai para a relação que ela não sabe quem ela é, que ela não sabe o que esperar dessa relação, que ela não se conhece, né? E o que acontece? Ela, por tudo isso que falam que ela precisa ser, essa mulher de posição, essa mulher que é erotização muito grande, né? Onde ela é muito exposta, então o que acontece? Essa mulher, ela fica vulnerável a ela mesma, ela fica vulnerável ao prazer, que eu preciso dar prazer de qualquer maneira. E aí o prazer daquele marido pode ser que seja ela fazer coisas que ela não gostaria. Um exemplo, já tive situações do marido sugerir uma terceira pessoa, né? Por conta porque ele já estava tão erotizado por tudo que estava acontecendo, né? A sociedade é uma pressão muito grande, né? Então ele já estava ali no casamento há um tempo e ele falou: eu quero uma prova de amor, E aí vamos trazer uma pessoa. Esse é um estudo de caso. Esse mesmo eu não atendi essa pessoa. Foi um estudo de caso que eu fiz. Então ele trouxe essa pessoa, né? Ela aceitou? Ela aceitou depois de muito tempo, de muita insistência dele. Ela aceitou, né? E aí na verdade não era só uma, eram duas pessoas, né? Então eram duas pessoas e aí eles iam nesse certo lugar, faziam ali e voltavam para casa normal como casal. Só que eles tinham um combinado que eles não iam sair sozinhos com a pessoa, sempre os dois juntos. E aconteceu de chegar na casa desse casal, ele, na verdade, ele notou na conta de cartão de crédito algumas compras e valores altos. Aí ele foi olhar prancha, ele foi olhar roupa masculina, ele foi vendo ali lojas masculinas, aí ele perguntou para ela. Aí ela estava tão envolvida já com a outra pessoa, que ele que trouxe para a relação, que ela desejou romper o casamento dela para ficar com ele. Então é muito preocupante quando nós queremos fazer com que a sociedade invada até os nossos princípios, porque isso foi deixado de lado, os princípios que ela tinha, né? É muito triste. E não é uma situação isolada, infelizmente é uma situação que é recorrente. Muitas famílias estão passando por isso, por conta, pode ser que não tragam uma terceira pessoa, mas tragam filmes, tragam objetos, tragam coisas que vai fazer com que a relação, porque a sociedade é tão erotizada que o tradicional, vamos dizer assim, não está mais apimentando. Não está mais funcionando. Você sabe que, eu não sei se você já reparou, eu não vou falar o nome aqui, mas eu leio aquele site de notícias do Brasil, que é global, que todo mundo assiste, e muitas vezes eu sempre leio, né, diariamente, eu vejo que tem uma notícia sempre ali jogada no meio, que aquilo para mim não é notícia, mas sim como uma divulgação de um estabelecimento. Eu já vi estabelecimentos, assim, é explícito o que eles colocam, geralmente são matérias grandes de lugares para swings, de lugares que eles deixam claro na reportagem, que é seguro para o casal, que é discreto, isso e aquilo. Eu vi isso, acho que semana passada, sobre esse lugar no Rio de Janeiro, sobre swing. Eu vi uma barbearia para homens, e lá falava nessa barbearia que eram para homens, que a maioria dos homens que frequentavam eram homens casados, mas era um ambiente homossexual para homens casados, com esse foco, mas era uma barbearia lá em São Paulo. Então, se você não tem um certo princípio, um certo cuidado, um zelo com o seu relacionamento, e para apimentar, você traz essas situações, vamos ali só para a gente ver, vamos ali só para a gente apimentar, de repente é um caminho tão sem volta, que quando você vê, você ou seu parceiro, ou vocês dois estão tão desconectados, porque vocês se conectaram com outras pessoas em ambientes não propícios para um relacionamento entre um casal, um ambiente saudável, né, propício para um casal que busca um relacionamento saudável. Então, é tão perigoso isso, né, que a gente encontra, e que parece ser tão simples, tão fácil, tão... Eu escutei também sobre
sobre um casal que eles começaram a divulgar fotos na internet dos dois para apimentar a relação, e acabou com o relacionamento deles. Depois os filhos adolescentes não conseguiram entender aquilo, porque sofreram muito bullying na escola, porque chegaram até, né, as fotos chegaram até os colegas da escola. Então, que situação que as pessoas se colocam, né, em busca de apimentar a relação, ao invés de simplesmente ter uma boa conversa, né, fazer coisas saudáveis para que essa relação seja apimentada, né? Sim, sim. E é tão importante que você falou, porque, assim, dependendo dos princípios, né, o que cada um acredita, né, então é muito, muito importante, se você, mulher, quer ter um relacionamento prazeroso, não precisa de nada disso. Nós temos técnicas que a gente ajuda, né, para que a pessoa, ela sinta prazer com o seu parceiro, Claro que não é assim, você, não pode usar óleo? Claro que você pode usar óleo, você pode usar algumas coisas para que ajude ali ter um momento diferente do normal, do cotidiano, mas não precisa trazer uma terceira pessoa, você não precisa ir em alguns ambientes, igual a Gia acabou de falar. É tão importante você proteger. Eu acredito que o matrimônio, ele é uma das preciosidades da nossa vida. Para mim é precioso o meu casamento, então eu vou fazer de tudo para que ele fique guardado, protegido. Então, se eu trouxer alguém, se eu trouxer algo que vai fazer com que a gente tenha essa ruptura, pode ser que seja para o resto da nossa vida, que a gente não tenha mais isso, né? E a intimidade não é como as pessoas falam, não é em quatro paredes tudo pode? Eu acredito que não. Com uma boa conversa, muitas coisas podemos estar fazendo, porém nós temos que tomar cuidado com o que tudo pode, né? E também porque muitas vezes uma das partes da relação, ela não faz porque ela tem prazer naquilo, ela faz somente para agradar o outro. E a gente tem sim que agradar o nosso parceiro ou a nossa parceira, desde que aquilo não fere com os nossos valores, com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente acredita, né? E muitas vezes as pessoas vão para alguns outros lugares, frequentam alguns lugares, ou deixam uma terceira pessoa entrar na relação, não porque ela realmente acha que ela precisa daquilo, mas porque ela quer agradar o outro. E a relação pode se perder depois daquilo, né? Às vezes o trivial depois acaba não satisfazendo nenhuma das partes. Então, vamos dizer, o tradicional, aquele relacionamento que o sexo Sicily não é só o coito, como eu falei antes, né? Ele tem um emocional envolvido. Se você está com a pessoa que você ama, você vai querer satisfazer aquela pessoa e aquela pessoa também vai querer satisfazer você. Então, se passou daquilo, vocês não estão bem, não procura ajustar de uma maneira onde vocês não vão, no dia a dia, estar ali só vocês. Só você, Sim. O corpo do seu marido, o corpo da sua esposa, né? Então tem que ter o corpo de cada um ali para você se satisfazerem, né? Como eu falei antes, tem coisas que a gente pode estar trazendo para o nosso casamento? Claro que pode. Uma posição diferente, olhos, tem algumas coisas dentro da indústria que a gente pode estar trazendo, mas nada que venha ferir nem os princípios, nem a moral da pessoa. Isso de agradar, temos que tomar cuidado, sim, porque tem pessoas que nós não sabemos, mesmo que seja, você está muitos anos com aquela pessoa, tem algum fetiche, ela pode ter passado por alguma coisa lá na infância e ficou guardado, né? Até abusos, né? Tem homens que gostam tanto do sexo anal, a gente pergunta por quê. A gente pergunta por quê e eles falam, porque eles foram abusados, e eles nunca compartilharam isso com a esposa, então tem que ser um trabalhar também. Então, tudo está camuflado. Por que eu tenho esse fetiche? Né? Se está indo contra o que eu acredito, contra os meus princípios, vamos investigar. Eu acho melhor nós ficarmos no normal mesmo, no tradicional, que você vai ter muito prazer, você vai ser respeitada, você não vai sair daquilo que você acredita. O mais importante é isso, né? É verdade. E assim a gente fica com nosso corpo, mas também a nossa mente, nossa alma em dia, né? Em paz. Sumaya, qual é a mensagem mais importante que você gostaria de deixar para uma mulher que se sente desconectada do prazer, do corpo e da própria história? Tudo que nós falamos aqui, eu acredito que conecta o que
que nós estamos nessa pergunta em si. Por quê? Essa mulher, se ela não se respeita, se ela não sabe quem ela é, se ela não sabe para onde, quais são os princípios dela, e se ela foi ferida, ela, primeira coisa, procura o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele pode vir através de uma busca com o profissional. Você pode ir no profissional, você pode ir numa pessoa que você confia, falar do que aconteceu com você. E você se reconectar ao seu corpo, primeiramente. Né? Conversa com seu esposo. Não tem outra pessoa que ama mais você do que seu esposo, a não ser que você esteja dentro de um casamento disfuncional. Isso já é diferente. Aí você vai precisar de outro tipo de ajuda, mas de qualquer maneira, procure conversar com alguém que possa te ajudar. E outra coisa que eu digo sempre com as mulheres: vocês não estão sozinhas. Não se sintam isoladas, não se sintam que vocês estão sendo constrangidas de estar falando. Ninguém vai julgar vocês. Procure ajuda para que vocês venham ter essa vida prazerosa dentro do casamento, esse momento íntimo, prazeroso, e tem solução, tem cura para você, mulher. Procura saber como é que você funciona, qual é a parte do seu corpo que você mais se agrada, aonde que te toca, porque tem mulheres que têm dificuldade de até falar para o marido o que gosta, né? Porque elas podem ser taxadas de safadas, de outras coisas, né? Mas não tenha medo, fale com o teu marido o que você gosta, procure ajuda. Eu não consigo sozinha, estou aqui se você precisar da minha ajuda, estou aqui como psicoterapeuta, com sexóloga, para te apoiar, para te caminhar com você nesse momento tão desafiador. Mas não viva mais assim, procure ajuda. Sim, procure ajuda. Eu vou deixar todos os contatos da Sumaia aqui na descrição do vídeo. Os contatos dela também vão estar no Instagram, no TikTok. Então, se você gostou dessa entrevista, procure a Sumaia, né? Você está morando aonde, Sumaia? Em Connecticut, né? Sim, eu moro em Connecticut, em Bridgeport. Estou aqui atendendo presencial e também online. Olha que legal. Posso atender todo o Brasil, Estados Unidos, em todos os lugares online, e aí eu tenho meu atendimento presencial. Olha que interessante, né? Então você consegue atender a mulher que assistia nessa nossa entrevista, da onde quer que ela esteja, fazer um trabalho com essa mulher, para que essa mulher não se sinta sozinha e saiba que você não está sozinha, que existe sim outras mulheres que podem te ajudar e que você pode sim viver um relacionamento feliz consigo mesma e com o seu parceiro. Não é verdade, Sumaia? Ter uma vida prazerosa, né? Eu costumo dizer assim que se você quer, tem como, né? O que foi o seu passado, ele não define quem você é. Então, a partir de hoje, se você quer contar uma nova história, ser protagonista da sua história, procure ajuda, busque ajuda profissionais, pessoas que possam estar te ajudando, que vai te acolher, que vai te amar, que vai saber o que você passou. É como ela falou antes, a empatia está na pessoa que está te ouvindo. Eu posso te ouvir e eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Então, procure ajuda. Você não está sozinha. Não deixe para amanhã. Você pode viver o seu melhor hoje. Procure ajuda nesse momento. Sumaia, muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar com a gente todas essas histórias, a sua história também, né? Todo esse conhecimento. Foi um grande prazer ter você aqui e a gente continua em contato. Muito obrigada por tudo. Obrigada a vocês, fiquei muito feliz pelo convite, espero ter ajudado, né? E estou aí para apoiar o que for preciso. Até mais. Obrigada.